Estão preparados para o voo de hoje? Hoje eu tive alguma dificuldade porque eu tenho que ter cuidado com este voo, porque senão às tantas... Isto é um voo intercontinental, porque foi o que me deu mais folhas para preparar até agora. Não se assustou, o Nando assustou-se. Vamos sair daqui a horas. Mas vou tentar falar também pausadamente e no final, se vir que alguma coisa não cabe dentro do timing, eu corto e falo só no que é essencial. Fiquem descansados. Vamos então falar sobre Josué. Deduzo que todos leram o livro todo de Josué. Eu nem faço essa pergunta porque isso é óbvio, não é? Vocês e Deus saberão se leram ou não. Estou a brincar. Lendo ou não tendo lido, é sempre melhor ler, mas não tendo lido. Esta exposição muito breve serve para terem um resumo de todo o livro. Até agora, quero fazer um pequeno resumo até agora. Nós acabámos o chamado Pentateuco, os primeiros 5 livros de Moisés. E quero só fazer uma pequena revisão. Gênesis fala-nos dos começos. É o livro dos começos, dos inícios. Da terra, dos céus e da terra, do homem, do casamento, da nação de Israel. A nação de Israel começa a nascer através de Abraão, Isaac e Jacó. Êxodo fala-nos da libertação. Começa com a escravidão no Egito, sendo que depois Moisés é escolhido para libertar o povo. Levítico fala-nos de adoração, da forma como podemos chegar próximos de Deus e todo o sacrifício sempre com base no sangue, uma alusão ao Senhor Jesus Cristo. Números fala-nos de peregrinação, podia também nos falar de murmuração, há vários títulos para o livro, escolheram números, nem peregrinação nem murmuração, números. Porquê? Porque acerca dos censos, como vocês se recordam. O povo passa em números 38 anos a vaguear. Porquê? Porque teve medo, por falta de fé, e lá está, por murmuração. Finalmente chegamos a Deuteronômio, que é o livro das repetições, em que Deus repete a Deuteronomos, quer dizer, a segunda lei, em que Deus repete a lei ao povo, à nova geração que não tinha ouvido a lei anteriormente. E recorda o passado da geração 1.0, da geração anterior, justamente para que o povo não cometa os mesmos erros. E chegamos a Josué. Josué é uma ponte entre os 4 primeiros livros e os 7 livros a seguir. E vou explicar porquê. Porque os 4 livros anteriores vemos Israel fora da Terra Prometida. E os 7 livros a seguir vemos Israel dentro. E Josué está no meio, está no limbo. Porque parte estão fora ainda e outra parte estão dentro. Portanto, Josué é um tipo os Atos dos Apóstolos do Velho Testamento. Com as devidas diferenças. Com as devidas grandes diferenças. É um livro do limbo. É um livro intermédio. Parte associado ao povo de Israel fora da terra e parte dentro da terra, e seria interessante analisar o livro de Josué nessa analogia com Atos. Não temos tempo para isso, mas merecia uma análise e eu acho que deveria ser super interessante. O livro de Josué pode ser dividido, eu dividi os temas e posso explicar-vos por imagens e depois explico-vos por temáticas. Do capítulo 1 ao 5 vemos Israel entrar na terra prometida. Isto é passagem pelo Jordão, ok? Do capítulo 6 ao 12, vemos Israel a conquistar a terra prometida. O quê? O que é isto, conquistar? Lembram-se de Jericó? Quando tocaram as trombetas, que não eram mais nada menos do que aqueles... Eles utilizavam aqueles cornos das cabras montesas, dos carneiros, obrigado, que serviam de trompetas na altura, e foi isso que fez arrasar os muros. Eu escolhi esta imagem, podia ter escolhido uma espada, podia ter escolhido 2 homens a lutar. Eu escolhi esta trombeta arcaica para simbolizar Israel a conquistar a terra prometida. Vemos no capítulo 6 ao 12. E finalmente, do capítulo 13 a 24, Deus a distribuir a Israel a terra prometida. Isto é a repetição do que eu acabei de vos dizer. É entrar na terra prometida do capítulo 1 ao 5, conquista da terra prometida do capítulo 6 ao 12 e distribuição da terra prometida do capítulo 13 a 24. Vamos começar por, então, abordar aqui a história da entrada na terra prometida. Vamos falar um bocadinho sobre Josué. Josué tem o mesmo nome que Jesus, Yeshua. José foi um historiador judeu, muito conhecido e credível. Ele escreveu que Josué nasceu no Egito como escravo e foi recrutado por Moisés aos 80 anos como seu sucessor. Mas ele diz mais do que isso. Ele acredita que Josué, lembram-se todos de Êxodo 17, se calhar não se lembram, Josué foi o general das tropas de Israel a lutar contra os amalequitas. Ele tinha experiência de combate. E é curioso,
Porque descobriram no Egito imensos nomes de semitas que lutavam pelas tropas do Egito. Semitas de gente que poderia ser do povo de Israel. Que nem todos estavam a trabalhar a construir as pirâmides. Muitos poderiam estar a lutar por o faraó. E pela experiência de combate de Josué, o José acreditava, e teria lá as suas fontes, não vou discutir, nem vou falar sobre isso, que a função de José no Egito era para lutar. Daí a sua experiência de combate. Ok? Isto é um parênteses, fecha parênteses, a Bíblia não fala sobre isto, mas eu gosto de trazer essas coisas assim especiais para vocês pensarem se pode ser ou não ser verdade. Sabem como é que é? Vamos ler então o capítulo 1, versículo 1 de Josué até ao 3. Josué 1:1. E sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Irmãos, Moisés morreu, mas a vida continua. Quero-vos dizer que aqui não há ninguém substituível na igreja. O que? O Moisés, aquela lenda. É isso mesmo, aquela lenda morreu. E depois? Há de haver um Josué. E quando o Josué morrer, há de haver um outro qualquer. Irmãos, a vida continua, a igreja continua. A lenda morreu, venha ao Josué. O que importa e o segredo é se esse líder está com Deus. Não importa qual é o nome do líder. O que importa é a relação que o líder tem com Deus. Deus é muito prático. Moisés morreu, segue-se Josué. Eu gosto disto. Começa logo no capítulo 5. Moisés morreu, Josué anda cá. Nada de Deus morre quando um homem de Deus morre. E muitas vezes achamos que Deus morre de alguma forma, não é? Nada de Deus morre quando um homem de Deus morre. Há igrejas que desaparecem porque certas pessoas desaparecem. Mas onde é que está a nossa fé? A nossa fé está nos Moiséses de agora? Ou está em Deus? Nada de Deus morre quando o homem de Deus morre. Deus não depende de nenhum homem. E nós também não deveríamos depender. Isto é uma pequena nota e eu queria, não podia deixar de falar. O segredo. Versículo 6. É dos versículos mais conhecidos de Josué. Há pessoas que de Josué conhecem este versículo. Já não é mau. Esforça-te em bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Versículo 8. Não se aparte a tua boca ao livro desta lei, antes medita nele, de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Nós aqui vemos o segredo. E o segredo pode ser composto de 3 formas. Primeira parte, esforça-te. Façamos o que depende de nós. A primeira parte do segredo é esforça-te. Façamos o que depende de nós. Se nós temos que fazer uma coisa para a qual achamos que não temos capacidade, façamos a parte que depende de nós. Esforça-te. Segunda parte, tem bom ânimo. Sabem, tem bom ânimo não é se tiveres ânimo dava jeito. Não, é uma ordem. Se Deus dá uma ordem, é porque nós podemos cumpri-la, porque senão não era considerada uma ordem. Muitas vezes não temos bom ânimo, mas temos que nos mentalizar que se Deus nos dá uma ordem, eu vou ter que ficar bem disposto. Eu vou ter que ter bom ânimo. E subitamente Deus pode nos capacitar para ter bom ânimo. Ter bom ânimo é uma ordem. Estar animado é uma ordem. Isto é um bocado confuso. Estar animado depende do meu estado de espírito. Como é que pode ser uma ordem? Tem bom ânimo, é uma ordem. Eu te ordeno. Quando nós não estamos animados, estamos a Deus. Deus, tu me ordenas para estar animado. Eu não consigo. Ajuda-me a cumprir a tua ordem. Sejamos sinceros. Deus é um Deus transparente, Ele sabe o que se passa no nosso coração. Vamos nós estarmos a inventar mentiras a Deus. Deus, eu estou aqui, não consigo. Tu dizes que eu tenho que ter bom ânimo, eu não consigo. Ajuda-me a cumprir a tua ordem. É uma ordem, tem bom ânimo. Ele nos ajudará a ter bom ânimo, se o procurarmos. Depois, vemos aqui no versículo 8, não se aparte de ti a lei que te siga todos os dias. Palavra de Deus. Deus quer que andemos sempre com a palavra de Deus. Eu não sei porque que os crentes hoje ainda não andam com a Bíblia. Antigamente, toda a gente andava com uma Bíblia. Qual é o problema de arranjar uma Bíblia mais pequena e andarem com ela nas malas? Quando vão trabalhar, andarem com uma Bíblia. Sabem, nós não andamos com a Bíblia porque não estamos interessados em lê-la. Porque se estivéssemos interessados em lê-la, nós fazíamos questão de andar com a Bíblia. É porque a Bíblia não é importante para nós. Se a Bíblia fica em casa, quando nós saímos de casa, é porque não temos intenção de a lê-la quando estamos... Ok, temos o telemóvel. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas tudo bem. Se lermos o telemóvel, já não será mal. Mas eu gosto desta... Eu não sou da old school, eu não gosto de folhear. Mas, atenção,
para Deus o que toca é a intenção. Se lemos no telemóvel, menos mal. Mas o que importa é que a leiamos, ok? A palavra de Deus é muito importante, é a terceira parte do segredo, ok? Continuando. Significado de Canaã. Há pessoas que consideram que o Jordão significa a morte, a terra prometida é o céu e o deserto até lá é a vida na terra. Eu não concordo com isso. Não concordo com isso. Vou dizer o que eu acho. E antes de entrar na terra prometida, vou-vos explicar o que eu acho. Eu acho que o Egito significa o mundo. Nós, quando estamos no pecado. O Mar Vermelho significa o nosso processo de salvação, quando nos salvamos. O deserto, até chegar à terra prometida, é a vida errante que muitos crentes levam, a maioria, aos zigue-zagues, sem ter sentido. O Jordão é a passagem para uma consagração. E a terra prometida é o céu na terra. Sabem que eu não acho que a terra prometida é o céu? Porque a terra prometida há combates. Nós vamos ter sangue e combates durante o livro de Josué todo. No céu não há dor, no céu não há combate, no céu não há tristeza. Mas na vida cristã, depois de uma consagração no Jordão, há combates. Todos os dias. Mas podem ser bons. E podem ser bons porque podemos desfrutar a terra que mana leite e mel. Percebem? Para mim, o Jordão é o caminho, Mar Vermelho. Perdição para a salvação. Jordão, da salvação para a consagração. Terra prometida é a vida que todos os crentes deviam viver comprometidos com Deus. Sendo que antes tem que passar por Gilgal, que já falarei sobre Gilgal. Eu sou fã de Gilgal. Gosto muito de Gilgal. Já vos vou dizer o que é Gilgal. Eu aprendi, eu achava que sabia alguma coisa de Gilgal e ao preparar agora esta mensagem percebi que não percebo nada. Porque ainda é mais do que eu achava. É muito comum. Eu muitas vezes dou por mim a não perceber nada do que já achava que percebia. E é bom sinal, porque é sinal que estamos a aprender no dia a seguir cada vez mais. Bem, eu tenho que me despachar. Espias. Capítulo 2, versículo 1. E enviou Josué, filho de Nun, 2 homens. 2 homens. Vamos ler tudo. Desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra, e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Nós vemos aqui que Raabe escondeu os espias e declara a sua fé no Deus de Israel. E é-lhe prometida a libertação de Raabe quando foi feita a libertação de Jericó. Uma pequena curiosidade. Porquê é que Josué agora envia 2 espias e não 12? Já pensaram nisso uma vez? Porque ele percebeu que dos 12, 10 eram inúteis. Vou enviar 12 para quê? Só 2 é que tinham razão. Vou enviar 2 só. Não é só por isso. É por uma regra da Bíblia que dizia pela boca, mas tinha piada. Eu acho que também pensou nisso. Porque ele estava naqueles que, vou mandar 12 para quê? 2 é que tinham razão, 10 são inúteis. Pela boca de 2 testemunhas se estabelecerá o facto. Deuteronômio 19:15. Deus disse que por 2 a gente estabelece o facto. Esqueçam lá os 12. Eu vou seguir o meu amigo Moisés, que ele é que tinha razão. 2 chega. Vamos. Estão a ver? Eu acho curioso estes pequenos detalhes. Já não são 12, são 10. Pela experiência dele, mas sobretudo pela regra de que 2 testemunhas ou 3 são suficientes para se estabelecer o facto. E, portanto, não precisavam de 12. José é prático. Quer falar um pouco sobre Raabe? Não quero falar? Já quero. Ela foi uma prostituta que se converteu a Deus e Deus a incluiu na árvore genealógica do Senhor Jesus Cristo. Isto para dizer o quê? Nós gostamos muito de catalogar as pessoas. E a ideia que nós temos da pessoa é aquilo que nós vemos ou percebemos da pessoa. Nós não conhecemos nada de ninguém, irmãos. Nós não conhecemos nada de ninguém. Há aquelas pessoas que aparentemente estão bem, estão mal. E aparentemente estão mal, estão bem. Que aparentemente está tudo bem, não está. Nós não conhecemos a vida de ninguém. E não podemos catalogar as pessoas pelo seu passado. Porque se fizéssemos isso, nós nunca seríamos salvos. Ou se Deus fizesse isso por nós, nós nunca seríamos salvos. Raabe era o que era, foi o que foi, e foi usada por Deus mesmo para mostrar como uma bandeira estandarte que nós não devemos catalogar ninguém. E que Deus usa toda a gente. Não importa o passado. Sentes-te improvável pelo teu passado, pelos teus recursos, pela tua imagem? Ótimo, estás habilitado. Porque Deus usa os improváveis. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios 1:27. E Raabe estava dentro desse critério.
Raabe apresenta aos espias o que o povo sentia de Israel. E aqui é que eles percebem, 38 anos depois, como é que o povo, os cananeus, viam Israel. Os israelitas achavam que os cananeus, os gigantes, viam-nos como gafanhotos. Mas Raabe mostra aqui, no capítulo 2, versículos 10 e 11, eu vou citar, ouvindo o quê? Ouvindo que eles passaram o Mar Vermelho, que saíram do Egito, que fizeram os reis dos amorreus, o Sion e o Otalog, que tinha a cama XXL, lembram-se? O Og, o rei de Bazã. Desfaleceu o nosso coração e ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença. Para eles, a presença de Israel não era uma presença de pigmeus, era uma presença que assustava. Porque Israel tinha o Deus com ele, o Deus Todo-Poderoso. Estão a ver como nós, às vezes, achamos que tendemos a fazer cenários, quando os cenários muitas vezes não são os reais. Nós, perante as situações e as lutas, não temos que tentar adivinhar. Não temos que tentar adivinhar o que os outros pensam. Não temos que tentar adivinhar quais são os cenários. Nós temos que confiar. Porque grande parte das vezes, aquilo que nós achamos que é o mais provável até nem é. O que os outros pensam de nós até nem pensam. Ok? E Raabe revela isso. Nunca decidam em função do que acham do que os outros pensam de vós. Porque grande parte das vezes estamos enganados. Mas, Raabe reconheceu. Foi salva porquê? Raabe foi salva porque acolheu os espias? Não. O Raabe foi salva porque temia o Deus de Israel. E porque temia o Deus de Israel, recebeu e escondeu os espias. É assim que devemos interpretar. Raabe não foi salva porque escondeu os espias. Ela escondeu os espias porque temia o Deus de Israel. E foi salva porque temia. Não foi salva porque escondeu. Por isso é que foi salva pela fé e não pelas obras. O motivo que levou Raabe a ser salva não foi a ação, mas foi o seu temor e a sua fé no Deus de Israel. E ainda hoje é assim. Nós somos salvos pela fé, não pelas obras. E foi salva porque colocou aquela corda vermelha na janela, como uma alusão ao sangue de Cristo. Ela não sabia, não é? Tal como a Páscoa no Egito, a que pintavam aquelas ombreiras de sangue do Cordeiro Pascal, uma alusão ao sangue do Senhor Jesus Cristo, para poderem ser salvos e não passarem pela morte. Eis quando entramos na terra, traz este cordão de fio de escarlata à janela. Capítulo 2, 18. E vemos aqui a estrada da redenção. Em cada livro da Bíblia nós vemos a estrada da redenção, que é alusões sempre ao sacrifício de Cristo na cruz. Sempre, desde Gênesis a Apocalipse. Lições do Jordão. Eles entraram a leste. Entraram no Jordão e chegam ao Rio Jordão passando por Sitim. Com exceção de Josué e Caleb, ninguém conhecia a terra. Havia alguém que conhecesse aquela terra? Para eles era uma novidade. Só Josué e Caleb é que conheciam. E tinham uma memória já de 38 anos. Vocês vão a um sítio, passados 5 anos, o quê? Já isto aqui. Epá, já alcatroaram esta. Daqui do Conde eu vejo sempre uma estrada nova alcatroada. Já está. Que agora aqui do Conde já não é tão diferente. Antigamente evoluía mais depressa. Mas vamos a certos sítios e ficamos impressionados com a mudança. José também, Caleb, certeza que não estavam como estavam há 38 anos. Mas ninguém conhecia aquela terra. Era tudo novidade. Capítulo 3, versículos 1 a 4. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Ou seja, Deus disse, ninguém passa, temos que resolver umas coisas antes. Ok? E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, 800 metros, mais ou menos. E não vos chegueis a ela para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Lá está. Por este caminho nunca passastes antes. Isto era novidade. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que a primeira lição do Jordão é que nós temos que deixar Deus nos guiar. A arca ia à frente para guiar o povo. Nós temos que deixar Deus nos guiar. Eu não sei qual é o melhor caminho, mas Deus sabe qual é o melhor caminho. Nós achamos que sabemos qual é o melhor caminho, mas não sabemos qual é o melhor caminho. Temos que dizer, Deus, comanda a minha vida. E a arca, sendo ela a guiar, era um exemplo disso mesmo. Não devemos tomar decisões e pedir para Deus abençoar depois. E depois desta experiência, o povo não aprendeu a lição, porque encontram os gibeonitas mais à frente, como já vamos ver, em que eles querem fazer uma aliança com eles e eles não consultam a Deus, não procuram a guia de Deus. E porque não se deixam dirigir por Deus, dão-se mal, como já vamos ver. Ok? Segunda lição, versículo 5.
Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Primeira lição, temos de deixar Deus nos dirigir. E atenção, eu quero-vos só explicar uma coisa. Nós estamos na fase da entrada no Jordão, para entrarmos na fase das batalhas e das vitórias. Ninguém ganha batalhas sem isto. E Deus faz questão de deixar bem claro quais são os escondimentos da vitória. Primeiro, deixar Deus dirigir. Sem isso não há vitória para ninguém. Segunda, santificai-vos. O que é que significa santificar? Lembram-se que eu vos expliquei o que significa a palavra santificar? Colocar de lado, separar para. Então, o que Deus está aqui a dizer é: limpem-se, mas mais do que a limpeza física, coloquem os vossos corações preparados para mim, em exclusivo para mim. Deus não quer apenas uma mudança exterior, Deus quer sobretudo uma mudança interior. Se não tiverem esse chip, ninguém passa ao Jordão. Eu não tenho dúvidas que se o povo não tivesse feito isto, eu garanto que não ficavam 3 dias à espera, ficavam se calhar mais um mês. Às vezes o que Deus tem problemas em pô-los à espera. O Deus que pô-los 38 anos à espera, podia pô-los 1 ano à espera no Jordão até que eles estivessem capazes de passar ao Jordão. Eles passaram 3 dias depois porque assimilaram isto tudo. Temos de santificar, que significa kadash no hebraico, que significa purificar. Das coisas mais difíceis que nós temos é arrumarmos a nossa consciência. Nós cá dentro temos muito lixo. E Deus queres ter vitória, tens que limpar a tua mente. É como se fosse um jato de água, daqueles jatos de pressão. Lá dentro, sem isto não vais conseguir ter vitória. Nós temos que limpar a nossa mente. Temos que esconder e livrar-nos das divisões escondidas na nossa alma, no nosso coração. Santificar é isto. Terceira coisa que eu vejo aqui. No versículo 13, nós lemos assim: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do Senhor e o Senhor toda a terra repousem nas águas do Jordão, separarão as águas do Jordão e as águas que de cima descem pararão no montão. E o versículo 16 e 17 falam-nos de qual é a distância em que deviam parar, iam parar muito acima, etc. E vou-vos explicar o que isso significava. A terceira grande lição é: temos que agir por fé. Pezinhos na água e depois é que a água abre. Nós temos de dar o primeiro passo. Irmãos, o Jordão não ia abrir enquanto os sacerdotes não molhassem os pés. Esforça-te. Façamos a nossa parte. E eu vos ajudarei. Do género, ponham os pés na água e eu vou abrir o Jordão. Mas enquanto nós não pusemos os pés na água, Deus não abre o Jordão para ninguém. O Jordão só abriu quando os sacerdotes molharam os pés. E quando nós fazemos isso, Deus faz coisas espetaculares. Vimos que na palavra de Deus que as águas foram suspensas desde a cidade de Adam, que está no versículo 16 e 17, que está a 26 quilómetros deste sítio, aproximadamente. Imaginem, e atenção, o Rio Jordão, nesta altura, estava no pico e que, segundo na altura, os rios tinham uma extensão maior. Mas fala-se que podiam ter 1 milha de largura. Agora imaginem que é um rio com 1 milha de largura, recuar 26 km. Imaginem um montão que se formaria lá em cima. Tipo Mar Vermelho, parte 2. Estão a ver o que eu vos quero dizer? E como o povo devia rondar os 2, 3 milhões de pessoas, quanto maior a abertura, mais gente passava de uma só vez. Até porque não se esqueçam que os sacerdotes estavam no meio à espera que todos passassem. A passagem não poderia ser muito demorada, porque senão aqueles não aguentavam dias a fio com a arca às costas. A passagem tinha que ser rápida. Por isso é que Deus abriu bastante o Rio Jordão. Percebem? Segundo um indivíduo que fez aqui umas contas, se apenas passassem 2 pessoas de cada vez, ia-se criar uma fila de 1280 km. E o tempo de passagem seria 1 mês. Mas se forem 5.000 pessoas de frente, de uma só vez, 5.000, outros 5.000, outros 5.000, outros 5.000, ia-se criar uma fila de 5 km e passariam num dia. E esta abertura tão grande permitiria que passasse o maior número de gente num curto espaço de tempo. Deus pede-nos para darmos o passo de fé, mas nunca se esqueçam que Ele vai sempre à frente. Os sacerdotes iam à frente. Os sacerdotes ficavam no meio. E os sacerdotes só saíam quando toda a gente passasse. E os sacerdotes ficavam com a arca na zona mais funda. O que é que isto quer dizer? Deus diz-nos: tens que molhar os pés, mas fica descansado que eu vou à frente, eu fico lá e só saio lá quando tu passares. Não é reconfortante saber disso? Vamos ter medo de quê? Quando o Deus dos exércitos diz: molha os pés, e agora de repente faço este espetáculo, mas não fico por aqui. Eu vou para o meio, para a zona mais funda, porque as pedras foram tiradas da zona mais funda do Jordão, fico lá à espera que todos passem, e quando todos passarem, eu também saio. Isto é fantástico.
Versículos 12 e 13 do capítulo 4. E passaram, então eles passaram, portanto, eles agiram por fé, eles santificaram-se e deixaram Deus dirigir. Então passaram, Deus deixou passarem. E no versículo 12 e versículo 13 do capítulo 4 nós lemos que passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, armados à frente dos filhos de Israel. Sabe uma coisa? Quem são estes? Estes são aqueles que queriam ficar no lado oeste do Jordão. Mas Deus disse, como vocês já sabem, porque eu sei que vocês são bons alunos e sabem a matéria toda e não têm dúvidas, eu tinha-vos dito que eles tinham que ajudar os outros. Antes de tomar posse da terra a oeste, tinham que ajudar os irmãos a conquistar a leste do Jordão. E sabem? Foram os que iam na frente. Eles não iam atrás. Queres? Vais. Mas além disso, vais também na frente. Eu acho isto espetacular. Nós aprendemos aqui uma grande lição. Temos que ser sensíveis às lutas dos que nos cercam. Eles podiam dizer assim, that's not my problem. Não é o meu problema. O meu canto está salvaguardado. Está conquistado. Está resolvido. Não. Eu vou me juntar à luta dos meus irmãos e vou na frente. Eu acho isto fantástico. Cada um interprete como quiser. Muitas vezes temos vitórias a sair do forno para nós e só não saem do forno para nós porque nós fechamos os olhos às dificuldades dos outros. Quando é que mudou o cativeiro de Jó? Quando ele se orou pelos irmãos, pelos amigos, não foi? Tenho aqui. O cativeiro de Jó mudou quando ele orava pelos seus irmãos. Quando ele passou o Jordão e foi à frente. Irmãos, estamos no buraco. Ok, um irmão precisa de ajuda, vamos estender a mão. Sabe porquê? Se calhar o nosso buraco vai deixar de ser. Eu não estou a dizer nenhuma promessa que a Bíblia não diz. A Bíblia diz que Deus ajuda quem se preocupa com as dificuldades dos outros. Sabem que ser bom samaritano é isto. O samaritano tinha uma fama desgraçada. Mas ele considerou como próximo alguém que estava no chão. E não passou de lado. E ele estava num sítio super perigoso. Mas ele abdicou do seu conforto e do seu dinheiro e de tudo para poder dar àquele homem um conforto. Aquele dinheiro que ele deu para o samaritano, já estou a divagar, aqui está um voo um bocado comprido. O dinheiro que aquele samaritano deu para aquele desgraçado, aquele homem que estava muito mal, segundo as contas, corresponderia a 3 semanas de ordenado. É como se tivesse pago umas férias de uma estalagem. E depois disso, o samaritano entrou em Jericó para a pousada. Ora, imagina um samaritano a entrar numa cidade de judeus. O homem teve muita coragem. Não só cuidou dele, pagou-lhes, foi generoso, ainda arriscou o pescoço, entrando numa cidade de Jericó, num sítio que os samaritanos eram os inimigos número 1. Mas pronto, eu não estou a falar sobre o bom samaritano, não é esse o meu objetivo. Solidariedade na luta. As lutas de um são as lutas de todos, as vitórias de um são as vitórias de todos, e as derrotas de um são as derrotas de todos. Lição muito importante. Ponto 7. Olhem, tinha isto escrito aqui e não pus. Estão a ver? Mas pronto, passamos à frente. Chegámos a Gilgal. Capítulo 4, versículo 19. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. Eu achava que Gilgal era um sítio. Mas não é. Porque há 6 Gilgals na Bíblia. E esta, hein? E olha, aqui agora... E até que fui estudar o assunto, e Gilgal significa círculo. Não sei se isto agora aparece. Não, vocês já veem. Pronto. Significa círculo. E eu já vou explicar o que significa Gilgal, porque é fantástico. Ok? Mas vou-vos deixar em stand-by. E se eles foram para Gilgal, ou melhor, sim, não posso dizer já o que é, porque vocês não funciona. Eles foram então para Gilgal. E então, no versículo 20 do capítulo 4, nós lemos: E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levou a Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro os vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo que significam estas pedras. Que significam estas pedras? E eles vão responder: Israel passou em seco este Jordão. Eles pegaram em 12 pedras. Eu vou-vos explicar. Eu não tinha dito isto ainda. Quando passaram pelo Jordão, Deus disse: Escolham um homem de cada tribo e vão buscar aquelas pedras que estão na zona mais funda, que os sacerdotes estão a pisar com a arca. E cada um leva uma pedrinha daquelas, deve ser levezinha. E levem-na para onde eu disser. E depois disso, é para Gilgal que vamos, Gilgal que tem que as levar. E lá vamos fazer um memorial eterno com as 12 pedras para que o povo e as suas gerações perpetuamente se lembrassem
aquele milagre da abertura do Jordão. E para que nunca mais se esquecessem que o Deus de Israel está com Deus, está com eles, e que os vai ajudar nas batalhas que teriam a seguir. Ok? E onde é que iam meter isso? Em Gilgal. Pronto. A primeira lição que eu vejo em Gilgal é que temos que recordar o que Deus é e o que Deus fez. Isso dá uma força enorme para enfrentar Jericós. Aquelas pedras eram um memorial para que o povo não se esquecesse de quem Deus é. Aquela gente que tinha visto o Jordão e olhava para as pedras, já me tinha esquecido, estas pedras lembram-me, aquilo foi espetacular, hein? Depois começaram, pois foi, não foi, eu deixei de ver água, água, terra seca. No outro dia, olha as pedras, estou eu preocupado com a minha vida, o Jordão não abriu daquela forma, Deus vai me ajudar a descobrir aqui isto. Estão a ver, na forma prática, eu estava na vida deles, olhavam para as pedras, Deus vai me ajudar. Deus, naquele dia, Deus abriu o Jordão, Deus vai me ajudar neste problema. As pedras serviam para isso. Sabem que o livro de Josué é o livro das pedras. Eu vejo pedras em todo o lado. Olha, toca a tirar pedras do Jordão para que nunca mais se esqueçam de que Deus abre o Jordão na sua força. Não tenham medo. Mais à frente, quando o Acã faz a asneira, ele é morto, toca a pôr pedras para cima do Acã e da sua família para que todos se lembrem o preço da desobediência. Pedras. Mais à frente, chegam a Ai, e Ai foi um Ai, e depois quando conquistaram, o rei de Ai foi morto. Pedras para cima do rei de Ai. Para quê? Um montão de pedras. Mais pedras, sim, mais pedras. Para se lembrarem o erro de irem na vossa força. Ninguém vai na força conquistar batalhas. É na força de Deus. E cada vez que eles olhavam para aqueles montes de pedras, lembravam-se de uma lição. Mas não ficou por aqui. Depois houve 5 reis do norte que queriam atacar Israel. Uma coligação fantástica, temerosa. E Deus dá cabo deles. E mete-os num sítio e tapa-os com pedras. Lembrem-se, Israel. Por mais que seja o papão que venha ter com vocês, eu sou mais forte que qualquer um. Os 5 reis. Lembrem-se destas pedras. Pedras. Depois, Jericó. Jericó, já vamos chegar lá. Quando caiu tudo, Deus não disse, ninguém construiu nada sobre aqui, para que fique tudo com pedras. Tudo destruído. Desta vez não era um montão de pedras, eram muitas pedras. Para que toda a gente, quando olhasse, percebesse que Deus tinha poder para derrotar qualquer cidade, qualquer fortaleza. E agora vou falar de Gilgal. Gilgal significa círculo. Círculo de quê? Círculo de pedras. Gilgal não é um sítio, é um tipo de acampamento que eles faziam, com a forma de um sapato. E Israel, por onde passava, na zona onde estava o tabernáculo, eu vou-vos mostrar imagens. Eles faziam um círculo de pedras que formavam um sapato, uma sandália. Sabem porquê? Eu cito-vos o versículo. O que pisarem o vosso pé será vosso. Eles faziam o símbolo de um pé e lá dentro tinham o tabernáculo como prova, isto já é meu. E Gilgal era isto. E todas as chamadas de Gilgal na Bíblia têm mesmo o desenho das pedras. E portanto Gilgal era mais do que um sítio. Gilgal era um estar. Gilgal era uma forma de encarar, lá está, pedras, para que se recordassem. Eu acho isto fantástico, mas eu não posso demorar mais tempo aqui. O diabo é hábil a querer nos fazer esquecer. E nós temos que perceber que muitas vezes temos que nos lembrar. Qual é o problema se quando temos uma vitória, arranjar um símbolo? Símbolo! E colocar um símbolo, seja uma coisa qualquer, mas muitas vezes ter um símbolo físico de alguma coisa importante da nossa vida pode ser importante para que a gente se lembre das vitórias. Eu já vou falar disso mais à frente. Quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais dizendo que significam estas pedras, farei saber aos vossos filhos, para que temais. Sabem, nós não chegámos ainda a Juízes, mas o problema de Juízes é que quando morreu Josué e morreu os mais velhos, os filhos deixaram de seguir. Sabem porquê? Porque estes pais não cumpriram isto. Não mostraram aos filhos o que é que significavam aquelas pedras. Sabem, há gerações que vão sofrer pelos nossos erros hoje. E depois dizemos, a culpa é da geração, uma geração fraca. Não, a culpa foi dos pais que não passaram à geração a seguinte os memoriais. E muitas vezes culpamos as novas gerações porque são fracos ou porque caem. Não. A culpa é dos pais e dos avós, também são deles, eles são responsáveis. Mas a culpa também é, e não sei se não será maior, dos pais e dos avós, que não passaram os memoriais certos, que não os relembraram das coisas certas. Enquanto é tempo, não se esqueçam disso. Porque nós não sabemos o que é que vai ser das gerações seguintes. Nós ainda podemos mudar muita coisa, mas muito do que vai ser as gerações seguintes depende do que nós fizemos hoje. Dos memoriais que passamos. Ok?
Josué 5, 10 a 11, diz assim, celebraram a Páscoa, eu vou avançar, celebraram a Páscoa. Vemos aqui que em Gilgal, eles não só se recordaram do que Deus... Eu não estou a ligar nada aqui aos dispositivos hoje. Quem Deus é, eles celebraram a Páscoa. Isto é adorar antes da batalha. Memorial serve para nós percebermos quem Deus é. E antes da batalha convém adorar. Eu nunca mais me esqueço de Josafá, quando estava perante aquelas tropas todas, não digo da Amaleque, porque não são da Amaleque, era da Amon e companhia, dos montes de Seira, etc. Ele mandou os tocadores de lado de harpas para a frente dos exércitos. Toca a cantar para Deus. E quando eles estavam a começar a adorar, Deus montou as armadilhas. E esta, hein? Há algo de fantástico que eu não consigo perceber bem, porque só Deus é que sabe, que Deus gosta. Deus tem um prazer especial em ver um crente que está a passar por dificuldades a ser capaz de o adorar, no meio da dificuldade. Aquilo deve despertar em Deus algum clique que ele acelera a salvação. Eu não sei explicar, mas eu vejo isso na Bíblia. Vemos, olha, em Gedeão aconteceu isso, em Josafá aconteceu isso. E tinha aqui mais, mas não vos vou dizer. Olha, estudem, investiguem o assunto. Deus deve ter ali um clique que aquilo desperta quando nós começamos a adorar. A Páscoa, antes de Jericó, serve para explicar isso mesmo. A adoração antes do combate. E chegámos aqui estou quase a chegar a Jericó. Eu sei, não, estás desejoso que eu chegue a Jericó. Eu já lá chego. Capítulo 5, versículos 13 a 15. E sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na sua mão uma espada nua. E chegou Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Disse ele: Não. Isto é das respostas mais estranhas da Bíblia. A gente pergunta àquele anjo: estás connosco ou estás contra nós? Não. Mas não. Isso é a resposta que se dê. Tipo, ou estás ou não estás. Estás connosco? Não. Não tem lógica, para não. Ele fez a pergunta errada. A pergunta aquela figura do próprio Deus, porque ele adorou-se perante ele, não era apenas um anjo, é uma figura do próprio Deus. Ele disse não para... Porquê? Porque a pergunta estava mal feita. A pergunta que devia ter sido tu estás do lado de Deus ou estás do lado dos que estão contra Deus? Eu não tenho dúvidas que teria uma resposta: estou do lado dos que estão com Deus. Deus não está do lado do A, do B, do C, dos de Jericó, dos de Gibeão, de Israel. Não. Deus divide a classe de duas formas. Os que estão com ele ou os que estão contra ele. O Josué está a ver isto numa perspectiva micro. Estás do lado nosso e contra o Jericó? Não. Eu estou do lado dos que defendem de Deus. Ou estás comigo ou estás contra mim. E na vida é isto. Ou estamos do lado de Deus ou estamos contra ele. A pergunta de Josué foi mal feita. Mas eu quero destacar aqui uma coisa. Vemos aqui o chefe de Israel a submeter-se ao líder das tropas de Deus. Sabem porquê? Deus fez isto, sabem porquê? Para humilhar Josué. Para lhe mostrar a Josué: Josué, tu agora vais ter muitas batalhas, vais ganhar muito. Mas atenção, humilha-te para perceberes quem vai dar as vitórias sou eu. Tu, que és o general, que és o supra-sumos aqui do sítio, humilha-te. Sem a tua humilhação, ninguém vai ter vitória. Irmãos, Deus não dá vitórias a gente orgulhosa. Deus não dá vitórias a orgulhosos. José teve que se humilhar perante aquele símbolo dos exércitos, aquele poder dos exércitos de Deus, e humilhar-se perante ele. Outra coisa que eu vejo aqui, vemos que ele, para ter uma vitória pública, teve que ter um encontro privado. Não há vitórias públicas sem encontros privados com Deus. Não há vitórias públicas sem encontros privados com Deus. Sabem o que dizia a Mary, a rainha dos escoceses, sobre John Knox? Que era um grande pregador, um homem que fazia tremer a Escócia. Eu vou dizer mesmo em escocês, está bem? Posso dizer? I fear more his prayers than all the enemies of Europe. Eu temo mais as suas orações do que todos os inimigos da Europa. Sabem porquê? Porque John Knox tinha encontros no privado. E porque tinha encontros no privado com Deus, ele era temido publicamente. Josué não poderia ter a vitória sobre Jericó se não tivesse encontros privados com Deus. Nenhum de nós tem vitórias publicamente se não tiver encontros privados com Deus. Não há atalhos, irmãos. Então, antes de chegarmos a Jericó,
O livro de Josué relata o período de maior realização de Israel, o período de maior vitórias consecutivas. Contudo, isto não são vitórias, são dádivas. Porquê? Porque a palavra, se eu pudesse, há quem diga que Josué é aquele livro... Já vou explicar o que isto é. Vocês já sabem o que é. Gilgal. Olha o pé. Eu já vou explicar isto. Há quem diga que Josué é o livro de conquistas. Não, é um livro de dádivas. Porque a palavra que aparece aqui mais é a herança, ocorre 51 vezes neste livro, sem contar com os verbos dar e receber. Sabem porquê? Deus quer mostrar que é Ele que dá. Nós não conquistamos nada. É Ele que dá. Então, Josué é um livro de dádivas, mais do que conquistas. Porquê? Porque Deus quer mostrar que o foco não deve estar em nós, mas nele. Quem dá é Ele. Quem deu as cidades dos cananeus foi Ele. Não foram conquistadas. Foi Deus que deu. Já agora explico-vos. Sitim é onde estavam quando eles tiveram que se preparar para passar o Jordão. Passaram o Jordão, ok? E chegaram a Gilgal. Mas há vários... Aqui também vai haver outro Gilgal. Nesta zona, na Bíblia. Mais à frente eles vão se mudar e vai-se chamar aqui Gilgal. Portanto, Gilgal aqui, Gilgal aqui. Depois vai haver mais 4 Gilgal. Gilgal é o quê? Então eles descobriram que todas as cidades que tinham o nome de Gilgal tinham isto. O muro de pedra. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Eu acho-te impressionante. Eles faziam questão de centralizar o acampamento onde estava o tabernáculo, a este, sempre a este, desculpa, a oeste, e aqui o altar virado para este, ok? Sempre com uma figura de um pé. Para marcar que era Deus que tinha-lhes dado aquele terreno. Eles pisaram aquilo agora era deles. Investiguem se quiserem. Eu estive a investigar de fontes ateias e de facto isto acontece. Há imensos sítios e sobretudo todas as referências a Gilgal, todas as referências a Gilgal, mesmo agora mais acima, este aqui também é um sítio com isto assim, tem uma zona de um pé. E Gilgal é círculo. Porquê que é círculo? Círculo de pedras. Quando vamos para Gilgal vamos fazer um Gilgal. Entendem agora? Gilgal não é um local. Gilgal era uma forma de estar representativa da posse que Deus lhes tinha dado. E na zona central onde estava a adoração, pois o resto do povo estava à volta, mas na zona central, onde estava o tabernáculo e a adoração, eles faziam questão de marcar com a figura de um pé. Eu acho isto interessante. Sabem? Vocês podem dizer, mas estás a recorrer à arqueologia porquê? São pedras. E se Deus permite que as pedras venham a público, também podem ser bons memoriais. Eu não estou a fundamentar a nossa fé em pedras, mas se elas estão cá, a gente vai usá-las e vamos recorrer a elas para ter memoriais também. E por isso é que eu citei este exemplo. Entramos finalmente aqui na Terra Prometida, em Jericó. Queria-vos falar sobre perspectiva ética. Há pessoas que apontam Josué como uma forma de atacar Deus. Deus é um Deus sanguinário. Aquilo mata e esfola de gente que nunca mais acaba. Eu quero-vos explicar que Deus não é sanguinário e que Deus é um Deus bom. E vou-vos explicar porquê. Nós lemos em Gênesis 15, 12 a 16, não vamos ler, que o povo de Israel ficou enlumbrando a sofrer 400 anos no Egito por amor aos cananeus. Eu leio. Porquê? Porque a medida da injustiça dos amorreus, ou dos cananeus, não está ainda cheia. Ou seja, Deus permitiu que eles sofressem mais tempo porque achava que eles mereciam mais tempo para se converter. Chega a um ponto, passado 400 anos, em que eles libertam. A medida ficou cheia, porque aquele povo dos cananeus sacrificavam crianças regularmente. Vou-vos contar só uma história. Eles adoravam deuses do sol, que uma das práticas que eles tinham é terem orgias sexuais no meio da adoração a esse mesmo Deus. E outras coisas do género. Povo completamente devasso. E então, Deus foi enchendo, até que chegou a um ponto que teve que agir. Além disso, podem dizer, mas os coitados, eles não sabiam de quem Deus era. Não é verdade. Raabe, já citei, disse que todos, eu vou citar Josué 5.1, todos os reis dos amorreus, e todos os, não é alguns, é todos dos amorreus, dos cananeus, sabiam que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, e a todos desfaleceu-se do coração, e não houve mais ânimo neles. Então, se o coração se desfalecia por conhecimento, não era capaz de desfalecer por arrependimento? Não, Deus é mau. Deus permite que o seu povo sofra por amor de gente ímpia durante 400 anos. Chega a um ponto em que tem que agir. E eles, sabendo de quem Deus era, porque lhes desfaleceu o coração, ainda assim não se arrependeram. Muito bem. Então Deus deu ordens em Deuteronômio 7, 1 a 6,
para destruir todo o povo. Das cidades destas nações, cananeus, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fogo deixarás com vida. Deuteronômio 20 e 16. Nenhuma coisa deixarás com vida. E era para exterminar, porque isso seria uma má influência para com o povo, como se veio a verificar. Mas, para os povos que não eram da zona de Canaã, Deus tinha outras regras. Deuteronômio 20, 10 a 18. Quando chegares a alguma cidade para combatê-la, que não sejam destas, apregai-lo-ás a paz. E assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Então, Deus não é justo? A estes que eram sanguinários, tiverem hipótese de se converterem, Deus, não. Todos, out. Mas atenção, não é para todos. Os que forem fora destes povos têm direito à oportunidade de se arrependerem. Toca a proclamar a paz antes de atacar. Eu não vejo onde é que está aqui um Deus injusto. Desculpa, mas eu não consigo ver. Eu estou a ler os termos de Deus. Se não concordem, entendam-se com Ele. Isto é o que a Bíblia diz. E, portanto, para mim, é um Deus justo. Agora, vamos falar então de Jericó. Eu tinha que falar sobre perspectiva ética. Porque volta e meia, muito frequentemente, Deus é atacado por ser sanguinário. E Deus é justo. E é que eu vou explicar isto. Capítulo 6, versículos 1 a 4. E Jericó cerrou-se e estava cerrada. Jericó estava rigorosamente fechada. Quero-vos dizer uma coisa. Quando nós tivermos cidades que temos que conquistar, que estão fechadas, e as portas estão fechadas, Jericó, reconstituída em 2D. Eu já vou explicar como é que chegaram até isto, está bem? Quando tivermos as portas fechadas, descansem. Deus entra pelos muros. O que é que me importa a mim se as portas estão fechadas, bem fechadas, com uns... tudo. E olhem que havia 2 muros. Deus derruba um, Deus derruba as casinhas e ainda Deus derruba o outro. Não importa o suportão da vossa luta está fechado, Deus pode derrubar qualquer muro, nem que sejam 2 de seguida. E o que é que vocês se animem com isto? Depois, tenho dado versículo 2. Tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Se fosse Josué e outros, dizia assim, obrigado Deus, não vejo como. Como é que tens dado? O povo de Israel não tinha armamento ainda. Tinha aqui umas varas, umas lanças, se calhar Josué e mais alguns tinham umas espadasitas, porque não havia ainda um metal desenvolvido na altura. Mas como é que em bom rigor eles conseguiam atacar uma cidade destas? Com gigantes lá dentro. Nada de especial, só um pequeno pormenor. Como é que eles conseguiam atacar? Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez... Desculpa, eu não estou a avançar. Portas fechadas. Perspectiva dos soldados. Vamos ver a perspectiva dos soldados? Vós todos, homens de guerra, rodeareis a cidade cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. Os homens de guerra. Eu quero é lutar, agora vou rodear a cidade 6 dias. Estou a imaginar aqueles valentes varões de fama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deus volta e meia pede-nos coisas destas. A mim, Deus, não faz sentido. Eu quero é combater. Andar a rodear. E volta e meia Deus põe-nos às voltas das cidades. Vocês nunca andaram às voltas das cidades? Nunca? Eu já andei muitas vezes, vocês não sei. Aqui isto andar à volta das cidades é chato. Andamos ali à volta. Mas porquê? Mas porquê, Deus? Não faz sentido nenhum. Achas que... Volta. Mais uma voltinha. Mais uma voltinha. Obedecer é mais importante do que compreender. Nunca se esqueçam disso. Ponto de vista de Jericó. Imagina esta gente toda aqui. Primeiro dia, eles chegaram, vamos morrer. Quando chegaram ao 3º dia, estranho, não só às voltas. Quando chegaram ao 6º dia, não conseguem. Eu não estou a imaginar. É assim, temos já o povo de Jericó. Primeiro dia, que medo. 3º dia, isto não vai dar em nada. 6º dia, já estavam a gozar. E os farões de fama, os valentes, andaram às voltas. Ouvir aquilo tudo. Eu estou aqui um bocadinho a imaginar, ok? A Bíblia não fala nisto. Vocês já me conhecem, eu gosto de inventar um bocadinho. Dentro dos limites, está bem? E isto é o ponto de vista do povo de Jericó. Ponto de vista do povo de Israel. Isto parece... Nós temos que analisar estes pontos de vista de toda a gente. O povo de Israel via aquela gente a dar às voltas com uma arca à frente. O povo de Israel só via a arca. E Deus fez questão de passar a arca à frente para mostrar. A arca era o símbolo da sua presença. Diz assim, varões de fama, acham que isto é humilhante para vós? E para a minha presença, andar aqui às voltas, não é? É que volta e meia a gente acha que somos melhores que Deus.
Mas Deus foi lá também andar às voltas. A arca estava a andar às voltas. Então se a arca, e se a presença de Deus pode andar às voltas de uma cidade daquelas, nós não podemos porquê? E então eles viram a arca e perceberam, não, Deus está aqui. E viam um dia, viam 2 dias, viam 3, Deus está aqui. Não, Deus está ali. E a arca andou aquele povo nunca viu tantas vezes a arca. Porquê? Porque aquela foi injeção de moral para atacar o resto da terra prometida. Eles tinham que ver muitas vezes a arca, à frente. Não bastava um dia, não bastavam 2 dias, não bastavam 3 dias, não bastavam 4 dias. Tinham que ser 6 dias a ver a arca à frente. Para que nunca mais se esquecessem de tudo o que tem a ver com a arca. Então sim, depois disto, estavam preparados para o que vinha a seguir. E o ecrã não está preparado. Ok. Entramos no capítulo 7. Eles acabam por conquistar Jericó. Um parênteses, deixem-me falar sobre Jericó. Isto hoje vai acabar às 10h30 em ponto. Há problema? Não há. Pronto. Eu disse-vos que é um bocadinho mais demorado, mas está quase. Jericó, isto é um conjunto de pedras que faziam um primeiro nível. Ok? Depois tinha a primeira muralha. Raab estaria numa destas muralhas, porque havia casas encostadas à primeira muralha. Ok, vou-vos explicar, falar de uma forma mais detalhada. Em 1909 começa a investigação arqueológica em Jericó. Quer ateus, quer crentes na Bíblia, todos reconhecem que Jericó é aquele sítio que está identificado. Não há dúvidas quanto a isso. Começou em 1909, depois passou para 1930 e 1950 veio o terceiro arqueólogo. Todos são unânimes em dizer isto que eu vos estou a dizer agora. Se tiverem dúvidas, está gravado, podem conferir, eu posso-vos dar as bases de onde eu tirei isto. Primeira conclusão, esta inclinação ainda hoje existe. Deus, quando destruiu os muros, não destruiu isto, destruiu os muros. Esta inclinação de pedras existe. Quando os muros caíram todos para a frente. Caíram todos para a frente. E ao cair para a frente, destroem estas casas e criam um caminho para que eles possam subir. Porque as pedras caíram. Por isso é que nós lemos em Josué 6:20 que todo o povo subiu. Não tomou. Subiu. Isto não é fantástico saber isto? Os arqueólogos dizem, isto estava uma inclinação, uma rampa. Deus criou uma rampa para acederem lá dentro. E Deus diz, todo o povo subiu. Digam-me lá se isto não é fantástico. Depois, era a altura das colheitas, da Páscoa. Estava tudo cheio de trigo. Pois bem, os celeiros estavam cheios de trigo queimado. Qualquer povo que pilha uma cidade rouba o trigo que é valioso. O trigo estava lá todo. Queimado, mas estava lá todo. Tal como Deus disse. E tal como Deus disse na época em que estavam, das colheitas. Porque estava lá o trigo todo. Depois, todos encontram um estrato encaceado da queimada. Há vários estratos, mas há um comum, na Idade do Bronze, a rondar os 1406 a.C., ou século XV a.C., na altura de Josué, em que está tudo queimado. Coincidência? E depois, encontram que depois da destruição, houve camadas de terras derivadas ao abandono. Tal como Deus disse, que ninguém constrói aqui. Desculpem lá, mas eu gosto de olhar para estas pedras também. Não devemos fundamentar a nossa fé nisto, mas devemos olhar para isto. E para terminar, havia uma zona na muralha a norte que não estava destruída. Será que foi aí que Raab vivia? Deixo para vocês imaginarem. Porque essa zona a casa dela não foi destruída. Ok. Capítulo 7. Nós vemos uma história diferente. Vemos aqui, entramos em Ai. Aqui, se no capítulo 6 vemos Israel andar às voltas para conquistar Jericó, no capítulo 7 vemos Israel a fugir de uma cidade minúscula. Porquê? O que é que se passou? Nós somos mais vulneráveis quando acabamos de vencer. Quando acabamos de vencer, nós somos mais vulneráveis. E corremos mais riscos de nos deixarmos infectar pelo orgulho, pela autoconfiança. E entramos aqui no ponto 4, o meu pecado e os outros. Acã, eu lembro da pregação do Lucas sobre Acã, não me esqueci, Lucas. Acã significa problemas. E quando decidiu roubar a capa babilónica e roubar aquela peça de ouro e aquelas pecinhas de prata, ele esqueceu-se de uma coisa. É que Deus tem sempre duas coisas ligadas. A câmara e o microfone. E a gente esquece disso. Deus está sempre live. A gente acha, ninguém me vê. E Deus ali, a controlar tudo, lá em cima, com a câmara. Aquilo nunca mais aprende. Eu estou a ouvir tudo e estou a ver tudo. Deus tem sempre a câmara e o micro ligado. E o Acã esqueceu-se disso.
Então, quando nós achamos que o meu pecado não tem nada a ver com os outros, lembrem-se disto. Morreram 36 homens, foi quebrada a comunhão com Deus e o favor de Deus para com o povo, e a sua família foi morta. Nada de especial. O meu erro não afeta mais ninguém. O meu erro afeta todos. O meu erro afeta os outros. Lembrem-se de Jonas. Porque ele se afastou da vontade de Deus, houve uns quantos que passaram uma viagem complicada, que iam morrendo. Aquele erro não afetava a vida dos outros, daqueles passageiros daquele barco. Enfim. Mas Deus é especialista em usar os nossos erros para a sua glória. E esta montanha de cacos que ficou aqui, ficou para mostrar ao povo, de Ai, aliás, e aquela montanha sobre o rei de Ai, que depois ficou como memorial futuro, ficou para mostrar ao povo que não compensa ir na nossa força e não compensa desobedecer a Deus. Ok? E as pedras ficaram sob a cana também. A pergunta que eu faço é: quantos ais, cidade, mas quantos ais precisamos de sofrer até aprendermos esta lição? Que não devemos ir na nossa força e que não devemos confiar em nós próprios e fazer erros sem ter em conta os outros. Capítulo 8, vemos que, ponto 4, capítulo 8, vemos uma revisão da matéria em que Josué faz um altar a Deus no Monte Ebal e que lê a lei toda ao povo. Imagina aquele culto, a ler a lei toda, a ler os livros de Moisés. Vocês acham que eu me estico um bocadinho? Imagina aquele povo a escutar, a ouvir aquilo tudo. Palavra nenhuma houve, 8:35, palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse. Palavra nenhuma. O homem falou palavra por palavra o que Moisés tinha ordenado. Havia uma extensão daquele culto. Só por curiosidade, eu não trouxe fotografias, mas sobre o Monte Ebal existem vestígios de um altar que poderá ter sido o altar de Josué. E com coisas interessantes que lá encontraram, mas eu não tenho tempo para vos mostrar. Ponto 5. Ponto 5. Eu por acaso aqui troquei-me, mas vou avançar. Os gibeonitas seriam os próximos. O Gibeão estava a 14 km de Jericó. E seriam os próximos a ser atacados. Então eles arranjam uns quantos, arranjam um pão meio fermentado, meio bolorento, uma roupa meio estragada, para fingir que tinham vindo muito longe, para tentar pedir paz. Nós somos dos que vêm de longe, lá está. E qual era a regra para os que vinham de longe? Dar paz. Eles sabiam que tinham hipótese, se viessem de longe. O problema é que eles não consultaram a Deus. Eu cito 8:14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Já se esqueceram da arca que vai à frente? A memória do povo é curta, irmãos. O povo esquece, não é? Vamos avançando. Capítulo, decidir sem Deus. Acabei de dizer. Os títulos estão mal colocados, mas ouçam o que eu estou a dizer, aquilo está trocado. Do capítulo 10 ao 12, nós lemos o sumário da conquista dos povos de Canaã, quer a sul, quer a norte. Mas o capítulo 12 é o capítulo que eu queria destacar agora. Se lerem o capítulo 12, versículo 1, vocês leem assim, 12:1. Estes, pois, são os reis da terra aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon e até ao planície do Oriente. Versículo 24, o rei de Tirza, outro. 31 reis ao todo. O último versículo 24. Ou seja, foram 31 reis que Deus feriu. A pergunta é, David, com tanta coisa para falar, vais-me falar num capítulo que fala sobre os reis que foram conquistados. Este é dos capítulos mais importantes de Josué. Eu vou dizer porquê. Este é dos capítulos mais importantes de Josué. O capítulo que fala sobre o resumo das conquistas é um capítulo que Deus quis que estivesse na Bíblia. Sabe porquê? Para que o povo nunca se esquecesse das vitórias que Deus lhes deu. E nós temos por hábito de nos esquecermos das bênçãos que Deus nos dá. Há um versículo que eu cito, que está em Salmos 103:2, diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O desafio que eu queria deixar um desafio, um trabalho de casa. Posso deixar-vos um trabalho de casa? Não preciso depois mostrar. Deus sabe se vocês fizeram. Deus tem a câmera e o microfone ligado, hein? Vocês comigo podem me enganar, mas a Deus não. Eu estou a brincar. Façam em casa, durante esta semana, um Josué 12. Enumerem as vitórias que Deus já vos deu. E vocês vão ficar surpreendidos. Nós temos por hábito enumerar os problemas. Enumerem as vitórias. E depois, no final dessa lista, vão ver, Deus é fantástico, já ganhei tanto.
E Deus deixou isto escrito para que o povo volte e meia se relembrasse. Foram 31, não foi qualquer coisa. Isto demorou muito tempo, custou muito, muito sangue. Deus, obrigado por isso. Por que nós não enumeramos as vitórias? Porquê é que nós não temos um Josué 12 nas nossas vidas, dentro da nossa Bíblia, ou onde a gente quiser? Enumerem as vossas vitórias, aquilo que Deus já vos deu. E se calhar vão perceber que há coisas que pensam que foram derrotas, se calhar vocês vão ver como vitórias, porque percebem o que é que ganharam com isso. Também conta como vitórias. Ok? Capítulo 11, 23. Eu sei que andei para a frente, mas agora só quero ler este versículo. 11, 23. Assim José tomou toda esta terra, conforme a tudo quanto o Senhor tinha dito a Moisés, e deu a herança aos filhos de Israel, conforme às suas divisões, conforme às suas tribos, e a terra repousou da guerra. Eu quero-vos dizer que a terra repousou da guerra. Irmãos, a nossa Canaã, a nossa vida, nós estamos em combate. Mas quero dizer que Deus, e quando Deus deixa-nos repousar. Deus não nos quer estar em combate. Deus deixa-nos repousar. É bom saber que em Canaã, na terra prometida, quando ainda havia muita coisa para conquistar, Deus fez-los descansar da guerra. Irmãos, não se esqueçam que Deus, nesta vida, também nos dá momentos de descanso. Ok? Eu vou ter que avançar. Isto vai ser muito... que eu considero como desconto de tempo. Que é o desconto de tempo, que Deus faz-nos descansar da terra, é o desconto de tempo. Ok, distribuição da terra prometida. Ouçam-me agora só. Josué era velho, entrado em dias, disse o Senhor, estás velho. É óbvio que estou velho. Estás velho. Eu Deus dizer para o Josué, estás velho. Eu sei que estou velho. Estás velho. E entrado em dias, está em capítulo 13, 1 e 2. E muitíssima terra ficou para possuir. Não se iludam. Eles não conquistaram tudo. Deus diz-lhes, ei, eu não me esqueci. 10%, não chegou a 10% ainda. Lembram-se? 10% foi só um tempo de Salomão. Ficou muitíssima terra para... Ok, eu sei que estás velho, eu sei que estás cansado, eu não quero pedir muito de ti, mas alerta, ficou muito por conquistar. Irmãos, não achem que está tudo feito, porque há sempre muito mais para fazer. Ok? Não vou perder tempo com isto. Capítulo 14 é o livro que é o capítulo que reflete a cumprimento de uma esperança, que é a divisão das terras. Chegámos àquilo pelo qual 40 anos um povo esperava. 14 de Josué. Divisão das terras. Versículo 14, eu vou ler uns versículos. 14, 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o quezeneu. Só uma questão. O pai de Josué não era israelita, era um quezeneu. Mais uma questão? Esquece as tuas origens. Ele podia achar-se inferior por não ter dois pais judeus, mas não importa. Deus usa quem quer ser usado. O pai dele era quezeneu. So what? E depois? Josué não serviu a Deus? Tinha um pai quezeneu, mas e depois? Lemos a seguir que eu, porém, no final do versículo 8, perseverei em seguir ao Senhor Deus. Josué, aqui Caleb revela a sua fidelidade a Deus. E vemos assim, então Moisés, versículo 10, naquele dia jurou, certamente a terra que pisou o teu pé será tua. Porque ele foi fiel, Moisés prometeu-lhe a herança, uma herança específica. Então Caleb foi reclamar essa herança no versículo 12. Agora dá-me depois este monte que o Senhor falou aquele dia. Ou seja, eu vou sintetizar. Quando Josué portou-se bem com Caleb, Moisés chegou ao pé de Caleb e disse assim, Caleb, tu foste fiel. Mais à frente, vais ter vou-te dar uma terra especial para ti. E o Caleb, já sabemos que ele era corajoso, que ele era forte, mas ganhámos aqui outra perspectiva sobre Caleb. Era paciente. O homem passou 45 anos à espera do cumprimento da promessa, sem se queixar e sem pedir nada. Quando chegou à altura certa, foi pedir. Eu nunca tinha visto Caleb como paciente, mas ele foi. Quem é que consegue aguentar 45 anos uma promessa? O Caleb esperou 45 anos para cobrar a promessa. Olha, agora que estão a dividir isto tudo, arranja lá qualquer coisinha para mim, que foi o que me foi prometido. Já passaram 45 anos, eu tive muita paciência. Mas agora, desculpem lá, agora é a minha vez. Arranjem lá. Estão lá, pronto, Josué, queres o quê? Dá-me aquele monte onde tem os gigantes, que eu quero lhes dar uma coça. Desculpa esta expressão. E foi para aquele monte de Efraim e deu cabo deles. O Caleb, corajoso, não ligava à sua idade e era paciente. Esta do Caleb é especial. 45 anos, sem desistir, à espera da promessa. Versículo 11. Ainda hoje estou tão forte... Deus dizia, estás velho, mas ele dizia, ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou.
Então, qual era a minha força? Então estava agora a minha força, tanto para a guerra, para si, como entrar. Eu pergunto, como é que a força dele com 85 anos era 80 quando tinha 40? Hã? Porque o Deus dos 40 era o Deus dos 85. Não é? Então o homem estava mais fraco. Se ele tinha a mesma força, ele foi buscar a mesma força no Deus que é o mesmo. E o Deus dos 40 é o mesmo dos 85. Quando vierem dizer aos vocês que estão mais velhos, sim, eu já não consigo. O Deus dos 40 é o mesmo dos 85. Não se esqueçam disso. Outra coisa que eu gosto de Caleb é que não estava agarrado ao passado. Ele podia chegar ao pé do pessoal. Lembram-se, é que aquele dia ninguém acreditava nisto, mas eu e Josué fomos muito... fomos fiéis, foi bom. Os velhos tempos é que são bons, os novos tempos, essa malta já não liga nada a Deus. Os velhos tempos é que são. Ele, com aquela idade, vamos à luta, acabou-se. Eu não quero saber do passado, vamos a conquistar mais terra. Nós temos sempre aquela visão do passado é que é bom. Mudemos o chip. Olhos para a frente. Há muitíssima terra para conquistar. Muitíssima terra para conquistar. Eu estou a masticar muito hoje. Estou a acabar. Capítulo 18, mudança do quartel-general de Gilgal para Siló. Porquê? O tabernáculo vai para uma zona mais montanhosa, porque esta era uma zona plana. A qualidade esquecida é a paciência, a origem da força é Deus. Foco no futuro, ele não olhava para o passado. Como veem, há aqui um delay entre aquilo que eu digo e aquilo que aparece, mas pronto. Mudança de quartel-general é a mudança para Siló do tabernáculo. Eles saem da zona de plana para uma zona mais montanhosa. Siló, deixa-me ver se eu não me engano, Siló, o tabernáculo, isto é o Jordão, o tabernáculo estava inicialmente aqui, em Gilgal, e depois vem para aqui, para esta zona, que é Siló. Ok? Capítulo 24, capítulo 23, Josué falar à liderança, ok? E cita um dos versículos mais especiais do livro, que é 23:14, diz assim: eis que vou pelo caminho toda a terra, vai morrer. Vós bem sabeis que todo o vosso coração e toda a vossa alma, que nem só uma palavra falhou de todas as boas coisas que vos falou o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Aqui, Josué está a dizer, a palavra de Deus, cada palavra é digna de confiança. Nenhuma delas falha. Porquê é que nós achamos que uma parte da Bíblia é de confiança e outra não é? Ou uns é de fábula e outra não é? Cada palavra foi cumprida, nenhuma delas falhou. Isto quando alguém disser que parte da Bíblia é, parte da Bíblia não é, a gente pode responder assim, cada palavra é de confiança, nenhuma palavra vai falhar. Eu gosto da forma como Josué apresenta isso. O que Deus promete, Ele cumpre. Josué acredita na inspiração divina. Para terminar, capítulo 24, Josué fala ao povo depois de falar à liderança e diz este versículo que é super conhecido, que é o 24, 14 e 15, em que diz que o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor, serviu com sinceridade e com verdade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Escolha. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Há dias o Gabriel chegou ao pé de mim e perguntou: pai, porquê é que, se Deus é bom, porquê é que permite que o pecado acontecesse? Aquela pergunta muito clássica, não é? E eu expliquei-lhe, porque Deus quer se relacionar com pessoas que queiram se relacionar com Ele. E dá liberdade para poderem escolher se o querem fazer ou não. E Deus não quer robôs. Deus dá sempre uma coisa, que é escolha. Mesmo ao seu povo. E hoje também diz, Deuteronômio acabou, querem vida ou querem morte? Foi ou não foi? E aqui também diz, escolha no final, queremos servir a Deus ou queremos servir ao mundo? Mas ele diz, independentemente dos outros, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não se deixem levar pela maioria ou o que os outros fazem. Façamos o que está certo, mesmo que os outros não façam, irmãos. E com isto termino. Cito estes dois versículos, esforço-te em bom ânimo, que é a nossa parte. Não se aparte do boca ao livro desta lei, antes medita nela e farás puxar o teu caminho e serás bem-sucedido. Que é a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e perdoe-me pelo tempo que eu vos tomei. Mas Josué é um livro que merecia isso.